Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje estamos indo para a segunda aula do oitavo módulo. Estamos aí quase acabando a escola. Tem sido um tempo precioso, glória a Deus por isso. Então, que hoje nós possamos abrir nossa mente, nosso coração para mais uma aulinha. Vai ser uma aula um pouco mais teórica, então nós vamos estar aí falando sobre a igreja primitiva, sobre como começou a igreja, qual é a nossa maior missão aqui na Terra, tudo que foi visto lá na Bíblia, né, do Antigo, Novo Testamento, e como isso reflete hoje nos dias atuais. Então, nesses próximos módulos aí, nós vamos falar sobre tabernáculo, sobre a igreja, sobre a nossa função e o propósito de Jesus real para nossa vida. Amém? Então, para começar, né, eu quero começar introduzindo aqui um pouco para vocês o que a gente vai estar falando. Então, lá no Antigo Testamento, Deus, ele só habitava no tabernáculo. Nós vamos falar sobre o tabernáculo, acredito que no próximo módulo vai ser um módulo só sobre isso. Então, a gente vai falar sobre todas os símbolos, sobre todos os objetos que tinham ali dentro do tabernáculo, como que funcionava, até chegar no Santos dos Santos. Vamos falar sobre, né, o objetivo de qual era a função de cada objeto ali, do incenso, dos pães, né, da mesa de pães, do candelabro, enfim. Então, nós vamos ter uma aula só sobre isso, vai ser bem legal. Mas hoje eu quero só introduzir para vocês como que funcionava esse acesso à presença do Senhor lá no Antigo Testamento. Como que era acontecer isso? O tabernáculo, ele era onde habitava a presença de Deus. E só poderia entrar lá dentro os sacerdotes, aqueles que eram separados e ungidos por Deus para ter esse relacionamento com Deus. Então essas pessoas, elas tinham um certo momento, uma data, não era também de qualquer jeito, quero lá conversar com Deus, é assim, não. Tinha sempre uma forma, né, um ritual ali para poder se chegar à presença do Pai. E eles iam até esse tabernáculo, eles entravam, para vocês verem o quão era poderoso, só esses sacerdotes, só essas pessoas que tinham a presença de Deus poderiam entrar, que se essa pessoa tivesse em pecado, esse sacerdote tivesse pecado, ao ponto de, quando ele colocasse o pé ali na entrada do tabernáculo, ele já era consumido pela presença de Deus. Então ele morria na hora, por conta do pecado. Então esse sacerdote, quando ele entrava, ele ia com uma corda amarrada nos seus pés e um sininho, para que quem ficasse lá fora, né, com essa corda, porque ninguém mais poderia entrar no seu sacerdote, porque essas pessoas morreriam ao entrar, ficava lá fora com essa corda, para que ele pudesse, quando ele entrasse, tivesse o barulho do sino parasse de alguma forma, eles precisariam, eles puxariam a corda, e se o sacerdote lá dentro ainda tivesse em vida, ele retribuiria puxando também a corda dele. Então eles entenderiam que ele estava tendo ali um momento com o Senhor. Se esse sacerdote não correspondesse, ele era puxado dentro do tabernáculo por essa corda, porque ninguém mais poderia entrar. Então, quão poderosa era a presença do Senhor nesse lugar e quão é gratificante e maravilhoso o que nós fazemos hoje, porque hoje nós não precisamos que ninguém interceda por nós. Vocês não precisam que eu ore para que a presença do Senhor possa habitar em vocês. É só nós clamarmos, é só nós pedirmos e o Espírito Santo está conosco, o Senhor nos responde, o Senhor fala conosco, o Senhor nos usa e nos capacita. Naquela época, o sacerdote tinha essa missão de ir lá ver qual era o propósito do Senhor para aquele tempo, para aquela igreja, para aquele povo. E hoje a gente vê que nós temos liberdade, livre-arbítrio ali para ter um relacionamento com o Pai, e muitas vezes nós não valorizamos isso, porque nós não entendemos ou porque nós realmente não valorizamos. Já pensou se toda vez que nós pecássemos ou que nós estivéssemos errados e fosse buscar o Senhor e fôssemos consumidos pela presença dele? Não sobraria nenhum, né? Por quê? Porque nós não temos esse entendimento de como é poderosa a presença do Senhor. É a primeira vez que é mencionada a palavra igreja na Bíblia, é lá no Novo Testamento, pelo próprio Jesus, onde ele fala, né, que ele edificaria a igreja, que ele edificaria nós, porque nós somos a própria igreja.
Jesus edificaria a igreja usando homens que são templo do Espírito Santo. Então, esses homens são eu, é você, é o Rodrigo, é os pastores, são homens que são usados por ele, porque nós somos a igreja. Então, ele edificaria a igreja usando nós para que outras pessoas pudessem chegar até Cristo. Então, Jesus edificaria a igreja com Pedro, João e Tiago. Os que começaram a levar o evangelho, que caminharam pertinho de Jesus e entendiam o propósito de Jesus para a vida de cada um. Então, foi eles que começaram a igreja. A igreja de Jesus é a união de todos os cristãos. Nós somos a igreja. Não é uma placa, não é um galpão, não é uma sede. Não, pelo contrário. Isso é um lugar onde nós, como igreja, nos reunimos por um propósito usado por Deus, porque nós somos a igreja, onde habita a presença do Senhor, somos a igreja espiritual, de forma onde o Senhor Jesus é a nossa cabeça, é quem nos governa, é quem nos direciona, é quem nos capacita para levar o seu próprio evangelho. Então, não está relacionado a um templo, mas sim a própria presença de Jesus em nós. Então, nós somos a igreja, nós somos quem tem que levar o evangelho, nós temos que fazer. Não está relacionado ao que o pastor está fazendo. Se ele está errado, eu continuo sendo a igreja, eu continuo sendo edificado para poder levar o evangelho. Então, a organização humana da igreja é a organização de um corpo espiritual para a habitação do Espírito, tendo Jesus Cristo como sua cabeça. No livro de Atos apresenta o que deve ser uma igreja. Então, eu aconselho vocês a lerem todo o livro de Atos e vocês verem o que realmente nós, como igreja, precisamos fazer, precisamos ter para que a presença do Senhor possa ser espalhada por onde nós passarmos. A tarefa primordial, né, a nossa comissão como igreja, tá lá em Mateus 28, do 18 ao 19, e eu quero ler com vocês. Diz assim: E chegando-se Jesus falou-se dizendo: Ei-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em meu nome. Então aqui nós já vemos que o Senhor fala que nossa maior missão como igreja é levar o evangelho. Instruir eles ao batismo para que eles possam ter uma vida de cristão, né? Para que eles possam ser firmados como cristão, as características de um cristão, ser consolidados como cristão. Ensinar, né? Levar o evangelho ao cristão para que eles possam também ter a visão de ganhar novas pessoas. Porque nós temos a visão de ganhar e nós precisamos passar essa visão, levar essa visão para todas as pessoas que nós conhecemos. Então, nossa missão é fazer discípulos, né? Fazer com cada um discípulo eles possam cuidar, levar a sua vida regrada com os princípios de Deus, com a vontade de Deus, para que eles possam ter uma vida edificada e transformada. Então, essa é a nossa maior missão e a nossa maior visão de igreja, levar o evangelho a toda criatura. Então agora nós vamos conhecer um pouco cronologicamente o que houve a partir de Pentecostes. No ano 30, acontece o primeiro ano, ali no ano 30 acontece o dia de Pentecostes. É uma festa judaica, né, que ocorre no 50º dia depois do segundo dia da Páscoa. A festa foi instituída com o fim de obrigar os israelitas a dirigir-se ao tabernáculo e ao templo. Então, era uma festa para que as pessoas pudessem ir até o templo, até o tabernáculo, ali fazer as suas orações e até as suas ofertas. Porém, essa festa ela é mencionada lá no Novo Testamento também, numa passagem que eu amo de paixão, que está lá em Atos 2, que fala onde aquele povo que estava ali celebrando aquela festa foi tomados pela presença do Espírito Santo, né? Através de um vento ali, cerca de 3.000 pessoas foram tomadas pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo, e ali aquele povo começaram a profetizar, a falar em novas línguas, causando grande espanto àquelas pessoas que não tiveram essa presença, mas que foi um grande mover e um grande poder do Senhor. E através desse dia ali em Atos 2, que a igreja começa a ser vista com grande poder e ela começa
a passar por um momento poderoso e com muita autoridade do evangelho. Então, é ali, né, na festa de Pentecostes, quando aquele povo, aquelas 3.000 pessoas são tomadas pela presença do Espírito Santo, que começa o evangelho a ser pregado de forma poderosa, através de uma presença, né, através de uma experiência com o Senhor, que eles começam, o evangelho começa a ser levado. Daí temos a conversão de Paulo, né, que é visto lá em Atos também 9, a gente já falou sobre isso, né, onde Paulo, né, indo para Damasco, Jesus vem, fala com ele, ali ele fica cego por 3 dias, até que ele, né, se encontra com a pessoa e ali ele é curado e ele começa a ter ele também tem uma experiência com Deus, com Jesus, uma experiência com Jesus, em vez de perseguir, ele passa a servir a Deus. Então, Paulo perseguia e ele começa a servir ao Senhor, levando o evangelho, e ele é uma grande chave do crescimento da igreja. Ele é uma grande chave da pregação do evangelho, tanto que no Novo Testamento ali, 70% das palavras e dos livros são narrados por Paulo, são por experiências de Paulo, e ele nos deixa grandes ensinamentos de como viver, de como ser um cristão, de como evangelizar, de como consolidar, de como ser reto com as coisas do Senhor. Então, ali Paulo, ali no ano 37, Paulo, ele tem essa conversão e aí ele é uma grande peça da expansão da igreja. No ano 41, né, no ano 41 ali do ano Domini, a primeira vez chamados cristãos, ali em Antioquia, né, uma cidade na Turquia, a primeira vez que é mencionada a palavra cristão. Então, em Antioquia, os discípulos de Cristo receberam o nome de cristãos. Antioquia se torna o ponto de partida para a evangelização do Império Romano. No ano 44, acontece a morte de Tiago. Lembra que Jesus ele separa, né, ali Pedro, João e Tiago para começar o evangelho. Por aquele tempo mandou Herodes prender alguns, né, da igreja para maltratar. Fazendo isso, ele decapita Tiago. E Tiago é um dos primeiros que morrem pelo evangelho, que morre por Cristo, né? Por pregar, por fazer a vontade do Senhor. Então, Tiago, ele é o primeiro que a gente pode dizer assim que morreu por estar pregando o evangelho. E lá em Atos 12, 2, a gente pode ver sobre essa passagem. No ano 45 ao 48, a primeira viagem missionária de Paulo, de Antioquia, e ele vai ali com Barnabé e seu sobrinho João Marcos, que também é uma viagem que dura por cerca de 3 anos, e essa viagem missionária haveria de levar a Chipre, que é uma cidade ali é um país, né, do Médio Oriente. E ali ele criaria para a evangelização cristã importantes pontos de apoio. No ano 49, Concílio de Jerusalém, a comunidade de Jerusalém acreditava ser necessário impor circuncisão. E ali tem a primeira discussão entre o que é, né, o que é o certo, o que não é o certo. Então, ali contudo, tem ali uma divergência, né, entre Paulo e Pedro. E desse modo, a fé cristã é desvinculada do judaísmo. Então, ali no ano 49... por conta dos pagãos, né, que são cristãos que cultuam outros deuses, que não tinham aqueles princípios reais com o Senhor, acontece essa esse modo de fé cristã desvinculado do judaísmo. No ano 49 ao 52, a segunda viagem missionária de Paulo, tomou como colaborador Silas, em lugar de Barnabé, com o qual tiverá um desentendimento a propósito de João Marcos. Talvez essa segunda viagem duraria cerca de 3 anos. Dessa vez, Paulo, após ter viajado à igreja Sicília e Galácia, voltou-se para a Europa, onde fundou a comunidade cristã na Macedônia de Corinto.
No ano 53 ao 58, a terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária, Paulo estava acompanhado por Lucas, Timóteo e Tito. A parada mais importante da viagem foi em Éfeso, capital da província romana da Ásia. Nós podemos ver aqui que Paulo, ele em nenhum momento ele parou desde quando ele conheceu a Jesus. Ele em nenhum momento ele desistiu daquilo que ele foi chamado para fazer. E lembrando que naquela época, para ser missionário, para levar o evangelho, para fazer as coisas, a obra de Deus, a vontade de Deus, não existia carro, não existia avião, não existia jato, não existia nada dessas coisas que existem hoje. Eles tinham que ir a pé, ou num burro, ou no seu jumento, para poder levar o evangelho de uma cidade, de um país para o outro. Então, eles demoravam esse tempo todo porque realmente era um processo mais demorado. Porém, eles não desistiam. Porém, eles não pararam até concluir pelo que eles foram chamados. Ali no ano 58, acontece a prisão de Paulo, aonde Paulo, ali ele volta para Jerusalém e Paulo é preso e levado a Cesárea, uma cerimônia que para que ele pudesse ser julgado ali pelas suas práticas, pelos seus atos, pelo que ele estava fazendo. E ali chegou a Roma, onde nos 2 anos que ficou à espera do seu julgamento, preso ali, ele escreveu as cartas às igrejas de Efésio, Filipenses, Colossos e a carta de Filemon, membro eminente da comunidade de Colossos. Foi esta prisão a maior passo para a conversão dos líderes generais cesáreos da Roma, e assim foi o início da estruturação da Igreja Católica. E olha só que maravilhoso, Paulo estava preso, em vez de ele julgar ou falar um monte, por que eu tô aqui, Senhor, tô fazendo o evangelho, tô fazendo tua obra. Não, Paulo foi escrever a boas novas às outras igrejas. Foi escrever as experiências que ele teve no caminhar, nas viagens que ele teve, nos processos que ele teve. Paulo estava ali trabalhando para Jesus, mesmo preso, porque é isso que ele foi chamado. E a palavra de Deus diz que se nós morrer por ele, é lucro, entende? Então, ali, nesse tempo da prisão de Paulo, nesse tempo de espera de julgamento, foi onde líderes se converteram, generais se converteram, onde muitas líderes se converteram. E ali deu início à Igreja Católica. No ano 64, ali do ano Domini, a primeira perseguição a Cristo, a primeira onda de perseguição em grande massa aconteceu no ano 64 sobre a igreja reinado pelo Império Nero, ali, pelo imperador Nero. Então, o Nero já estava ali aturando, digamos, os cristãos por 9 anos. E ele já estava querendo já começar essa perseguição. Então, acontece um incêndio em Roma, no ano 64, depois de Cristo. E essa perseguição começou porque Nero culpava os cristãos por esse incêndio. Então, foi uma das formas de começar a lançar crimes sobre os cristãos, dizendo que seus atos, suas práticas levavam a essa distorção, essas atitudes. Então, ali começa uma perseguição em grande massa aos cristãos. Então, ali no ano 64, começa essa perseguição aos cristãos. No ano 130, inicia o declínio da igreja. A igreja começa a enfraquecer as suas doutrinas e passam a ser apenas rituais. No ano 142, Pio I torna-se o primeiro único bispo a governar a cidade de Roma. Então, ali no ano 130, ali, voltando, quando acontece esse declínio à igreja, é porque as pessoas começaram a ver o evangelho como uma forma de comprar a presença de Deus, comprar a vontade de Deus. Lá em Atos 8, você pode ler lá depois, você vê uma atitude de Simão, que oferece dinheiro a Pedro para que ele possa obter a presença do Espírito Santo. Sabendo que a presença de Deus, ela não é comprada, pelo contrário, ela é buscada.
Só que eles viam outras pessoas falando em línguas, eles viam outras pessoas tendo a presença de Deus, e eles queriam isso, só que eles não buscavam da forma certa. E eles queriam comprar, porque eles tinham poderes para isso, então eles achavam que eles poderiam comprar a presença do Senhor. Então, ali a gente vê Simeão oferecendo dinheiro a Pedro para que ele possa obter a presença do Espírito Santo. No ano 150, a igreja começa a perder seus fundamentos. Então, os batismos do Espírito Santo e os dons espirituais, eles perdem a sua importância. Então, eles não são mais importantes como eles eram quando começou o evangelho, quando começou a presença de Deus. Então, ali, a presença de Deus começa a perder, não a presença de Deus, né? Começa a perder a importância ali. No ano 156, é mencionado e começa ali o nome Igreja Católica. Na última parte do século II, dava-se o nome de Igreja Católica. A palavra católica em relação à igreja foi usada pela primeira vez no início, que empregou o sentido platônico de universal, em contraste com o particular. As características distintivas dessa igreja católica desenvolver-se no período que mandeia entre 1060 a 1090. No ano 1060, os homens começam a avaliar o clero, né, que eram os sacerdotes, os padres, os bispos, os cardeais, os papas, né, essa posição, né, essa hierarquia. Eles começam a avaliar o clero pela sua capacidade natural e não pela sua potencialidade espiritual, ou pela sua busca pelo Senhor, ou pela sua devoção a Jesus, ou pela sua conduta de princípios. Não, pelo contrário. Ali no ano 160 começou o declínio real da igreja, porque ali começou a vir uma questão política, uma questão de envolvimento financeiro, onde eles escolhiam as pessoas para os clérigos ali, os pastores, os padres, os papas, por conta de poderes. Tinha grande influência sobre aquele povo, então é essa pessoa que a gente vai colocar. Um pouco do que acontece com a política hoje. Então, quando começou, esses líderes começaram a ser consagrados de acordo com a posição social e financeira. E isso começou a dar ruim no evangelho. Por quê? Porque essas pessoas não tinham experiências com Deus, não tinha o Espírito Santo ardendo neles, e muito menos os princípios do Senhor, para que eles pudessem ser capacitados e levar o evangelho. Então foi ali que eles começaram a trabalhar mais por questões financeiras e não pela real presença de Deus. Em 1995, o início da hegemonia romana. Então, é a autoridade soberana da liderança. Então, essa autoridade tertuliana passou a defender a supremacia do bispo da Roma sobre os demais bispos. Então, tinha um bispo romano, né? Ali o bispo da Roma, ele governava, cuidava de todos os outros bispos abaixo dele. No ano 200, acontece, né, sobre o batismo, né? O batismo começa a ser infligido de várias maneiras. E ali começam os primeiros batismos de criança. Porque também era uma forma de corromper os cristãos ou de convencer eles de formas. Então, assim, tudo que era feito não era feito por princípios ou porque Jesus nos instruiu. Não, era porque o clero ali decidia isso, e é assim que vai ser, e o povo ia seguindo as leis deles, porque eles não tinham um real pilar a não ser eles. Então, o batismo das águas começa a ser substituído de outras formas. No ano 210, surgem discussões entre o clero, né, os pastores, e os leigos, que eram os discípulos. Então, ali fica uma discussão entre o que é certo, o que é errado, não é assim que funciona o batismo, é assim que funciona o batismo. Não é assim os princípios do Senhor, é assim os princípios do Senhor. Então, ali no ano 210, acontecem essas discussões entre o certo e o errado, o poder e os discípulos. No ano 218, surge a lenda de que Pedro foi o primeiro papa.
né? Uma lenda que foi estipulada ali que Pedro foi o primeiro papa, porém Pedro, na época que começou essa posição de papa, bispo e enfim, Pedro ainda não tinha tido um encontro com Paulo e não tinha se convertido. Então não tem uma real fonte de que isso era verdade. Então, por isso, uma lenda. Em 225, começa as rezas. Porque as orações, ela vem do próprio Deus. Nós buscamos e o Espírito Santo nos ajuda, né? E a gente tem uma presença com Deus, a gente busca pelo Senhor porque a gente tem um relacionamento com Ele. Só que as orações começaram a ser escritas, pois as pessoas se convertiam por interesse e não por busca ou por presença ou por aceitação de que Deus é nosso único caminho. Então elas não tinham uma experiência com Jesus como aquele povo que se converteu teve ali em Pentecostes, Paulo, enfim. Então essas pessoas elas não sabiam como orar, elas não sabiam como chegar até Deus, então elas iam ao Papa ali, né? Elas iam até o clero e ali elas pediam para que eles ensinassem elas a orar ou para que eles dessem as orações para que elas pudessem fazer pelos seus pecados, por alguma situação, pelo que elas queriam alcançar. E ali acontecia, ali eles escreviam as orações para que o povo pudessem estar rezando. Então ali começou, o clero começou a escrever algumas orações para que eles pudessem estar fazendo. Então ali começa as orações escritas. As rezas, né? As famosas rezas. Em 240, no ano Domini, acontece os primeiros mosteiros, né? São feitos. O que são os mosteiros? São um edifício de habitação, oração para monges e freiras. Então ali esse povo que, né, vivia em retiravam os ascetas, né, que eram seus prazeres, para buscar uma vida mais profunda e íntima com Deus e se libertar do pecado. Então ali os primeiros mosteiros aconteceram em 240, onde começou esses lugares para freiras e futuros padres. No ano 300, por influência dos ascetas, né, ali dos prazeres, dá-se maior valor às obras como forma de mérito para a vida eterna. Então, as pessoas elas acreditavam que elas eram salvas pelos seus méritos, pelas suas obras, e não pela salvação em Cristo, né, pela graça. Então, ali já começa a desandar mais ainda um pouco as coisas, porque as pessoas achavam que elas precisavam fazer. Se eu doar tanto, se eu fizer tanto, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu serei recompensada por Deus, então eu alcançarei a salvação. Se eu for uma pessoa má, se eu for uma pessoa isso, aquilo, não conseguirei. Então, eles usavam de ferramentas, de coisas para comprar a sua salvação, digamos assim. Também no ano 300 surge a primeira lei do celibato para os sacerdotes. E ali acontece o primeiro, né, ali a lei sobre o celibato, que é o estado de solteiro. Então, padres não casariam por conta da sua purificação, né, e de você ter totalmente a sua vida para a sua prática ali de Deus, da religião em si. Então, a primeira lei de celibato foi elaborada por concílio de Elvíria, na Espanha, no ano de 300. Mas nessa data, o celibato ele não era algo mundial, o que era para todo mundo, né? Não era para todos que habitavam na Terra. Era realmente para quem se retirasse, por exemplo, padres, para estar nesse estado de solteiro, de celibato. Né? Então, assim, para encerrar, não sei se vocês conseguiram me entender. Se caso não conseguiram, gente, por favor, me mandem mensagem. Eu tentei de uma forma mais breve passar para vocês tudo o que eu queria passar. É muita coisa, então eu aconselho vocês a se aperfeiçoarem, a buscarem mais disso, lerem sobre isso,
tiverem dúvida, me procurem, a gente vai estar tentando esclarecer mais ainda a dúvida de vocês, né? Para que vocês possam ter clareza de tudo aquilo que está sendo ensinado. Então, a Igreja Católica, ela é a Igreja romana, né? Ela é a Igreja de Roma que Paulo começou. Porém, né, devido à política, devido a corrupções que foram sendo estipuladas dentro do catolicismo, da política, de tudo, começou a ser distorcido os princípios, a verdadeira vontade do Senhor. Então as pessoas, elas se convertiam porque era a religião do imperador, não pela presença do Senhor. Então aqueles povos, elas se convertiam com esse intuito, então elas não deixavam as práticas pagãs, elas não deixavam de praticar os erros. Porém, elas entendiam que elas estavam vivendo certo o evangelho, vivendo na presença de Deus, mas também elas não eram instruídas da verdade. Então foi aonde nós vemos a religião de hoje, vemos como funciona hoje a Igreja Católica. Então, por conta de várias coisas que aconteceram lá atrás, refletem hoje na nossa vida atual. Amém? Gente, hoje essa era a aulinha de hoje, isso era o que eu queria passar para vocês. Sei que é uma forma mais teórica, então eu sei que talvez eu não tenha sido muito clara, mas qualquer coisa, me procure. Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima aula.